Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro caiu duas vezes, uma do banheiro e outra em popularidade. Nós vamos falar dessas duas quedas do presidente Jair Bolsonaro, ou ocupante do cargo, como algumas pessoas gostam de falar, não é? Enfim, vamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado, assim como as fontes para esse vídeo, né? Ele sofreu um acidente doméstico e foi levado para o hospital e vai ficar em observação. Segundo a nota, a tomografia não encontrou alterações no crânio, né? E o ministro Heleno disse que não foi nada demais. Talvez fosse bom que tivesse encontrado alterações de humor, né? Talvez ele se tornar uma pessoa um pouco mais gentil, uma pessoa um pouco mais, sei lá, o espírito natalino, tocar o Bolsonaro seria bom, né? Mas quando a gente pensou que ele resolveu fazer um indulto para policiais que tinham sido condenados por crimes culposos, envolvendo inclusive coisas barra pesada, essa expectativa não tem muita chance de se materializar, não é? Ele sofreu uma queda no Palácio da Alvorada e foi levado na noite de segunda-feira para o Hospital das Forças Armadas. De acordo com a nota, ele foi atendido pela equipe médica da presidência e depois levado para exames, né? E não teve nada demais na cabeça, segundo o relato, né? Ainda de acordo com o Planalto, Bolsonaro ficará em observação no hospital por um período de 6 a 12 horas. Segundo relatos não oficiais, a queda teria se dado em um dos banheiros do palácio. Ainda não está confirmado, mas parece que foi isso aí, né? Quando o Augusto Heleno chegou no hospital, um pouco antes do comboio presidencial, ele disse que a queda não foi nada demais e o presidente está bem. Heleno afirmou que Bolsonaro deve dormir na unidade médica nessa noite, até para ficar em observação por causa da queda, não é? Mas vamos falar da queda de popularidade do Bolsonaro, porque foi uma queda meio que significativa, né? Essa outra queda, né? E a reprovação dele subiu na pesquisa do CNI Ibope, e tem várias pesquisas mostrando essa queda acontecendo, né? Essa pesquisa mostra o seguinte: o percentual de brasileiros que avaliam o governo como ruim ou péssimo passou de 34% para 38% em dezembro, fora da margem de erro de 2 pontos percentuais, ou seja, subiu, né, a reprovação. 31% dos brasileiros consideram a administração regular e 29% a consideram boa ou ótima. Esse pessoal que considera boa ou ótima, pensa o que em relação à demissão do presidente do INPE? Não é? A falta de ação do governo em relação ao óleo, uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, enfim, não sei o que esse pessoal está pensando. Em abril, essa taxa era de 35%, indo para 32% em junho e 31% em setembro, ou seja, está caindo realmente a aprovação dele, né? O Ibope fez o levantamento entre os dias 5 e 8 de dezembro e ouviu 2.000 pessoas, né? 41% aprovam e 53% não aprovam a forma de Bolsonaro governar. Aí fica mais fácil, porque tem uma parte da direita que não gosta do jeitão dele, né? O resultado publicado hoje é o pior para o governo entre as 4 edições da pesquisa realizadas desde o início do mandato. As coisas não estão melhorando em termos de popularidade, né? Em abril desse ano, aqueles que desaprovavam eram 40%, o aumento foi progressivo nas pesquisas posteriores, chegando a 48% em junho e 50% em setembro e agora 53%, né? O nível de confiança também caiu, mas dentro da margem de erro. Aqueles que dizem confiar no presidente somam 41% dos entrevistados, enquanto nas pesquisas anteriores eram 51% em abril, 49% em junho e 42% em setembro. Quer dizer, ainda tem 41% que confiam. Eu acho estranho, porque as pesquisas que falam sobre você achar que ele distorce a realidade, diz que a imensa maioria das pessoas consideram que ele distorce. Mas parece que as pessoas, um percentual significativo dos brasileiros, conseguem confiar em uma pessoa que eles acreditam distorcer a realidade. Eu acho que o cérebro dessas pessoas tem que ser estudado. E não é tomografia, não. Aí é um estudo mais complexo, porque é difícil entender isso aí.
Assim também a avaliação positiva, que diminuiu marginalmente, chegando à marca de 29%. Em abril, eram 35% os que aprovavam, né? Em contrapartida, a maioria dos entrevistados, 56% deles, disseram não confiar no governo. No primeiro levantamento eram 45%, né? Subiu para 51% em junho e agora 55% em setembro. Os números são horrorosos para o governo, né? Aqueles que consideram o governo regular são 31%. Agora, embora ele tenha piorado nas pesquisas, e eu tenho acompanhado isso com uma certa atenção, eu acho que aquele percentual bolsonarista mais fiel é bem resiliente. Né? Ele não muda de ideia, continuam acreditando, estão achando que o governo está ótimo. E eu acho que tem um fenômeno no Brasil, e eu estou pensando em fazer um vídeo sobre isso, que nós estamos caminhando para uma bifurcação de como você recebe as notícias. Ou seja, como boa parte da população brasileira não confia na mídia corporativa, e até com uma boa dose de razão, porque a mídia corporativa tem se mostrado muito vinculada a uma determinada agenda econômica, até favorável ao Paulo Guedes, mas enfim, e tem sido vista tanto por bolsonaristas quanto pela esquerda como uma mídia que não merece confiança. Isso levou a sociedade brasileira a uma coisa bem curiosa. Isso acontece nos Estados Unidos também, mas lá menos do que aqui. Aqui eu acho que é mais forte. Muitas pessoas estão acreditando e recebendo as informações dos veículos que têm a ideologia com as quais elas concordam. Então, por exemplo, as pessoas da direita estão ouvindo canais de direita no YouTube, estão assistindo Jovem Pan, estão vendo o Felipe Moura Brasil, Nando Moura e por aí vai. Toda essa onda de direita. E o pessoal mais à esquerda só pega a informação por fontes progressistas. E acaba que você acaba simplesmente alimentando aquilo que você já acredita. Eu tenho uma estratégia um pouco diferente aqui no canal. Eu me baseio em reportagens da Veja, do Estadão, da Folha de São Paulo, da TV 247, da revista Fórum. Fontes mais de esquerda, fontes mais de direita. Eu sei que a direita reacionária acha que tudo isso é esquerdismo. Mas quem conhece um pouquinho o Estadão sabe que do ponto de vista econômico ele é predominantemente liberal. E tento ver a realidade por diferentes ângulos. Inclusive, por um bom tempo aqui no canal, eu acompanhei até a Jovem Pan, até o momento que a minha ânsia de vômito começou a ficar muito grande com certos programas da Jovem Pan, e aí eu tive que parar por uma questão de saúde, enfim. Vocês entendem? Porque, assim, a gente tem um compromisso aqui com o canal e com... mas tem limite, né? Assim como teve uma época que eu acompanhei a Fox News para conhecer sobre a política americana, porque é uma área minha de pesquisa. Algumas pessoas às vezes não entendem por que eu falo tanto dos Estados Unidos, mas eu investigo política americana já há muito tempo, escrevi já artigos sobre isso, enfim. É uma área minha de investigação acadêmica, não é? Então faz todo sentido que eu faça essa reflexão, mas também depois de um tempo de Fox News eu tive que parar porque sanidade mental, aquela coisa a gente tem um certo limite para certo tipo de coisa e tal. Mas enfim, o que eu estava falando é importante. Nós estamos caminhando cada vez mais para uma sociedade onde as pessoas só escutam aquilo que faz eco à sua própria forma de pensar. E essa não é uma forma muito boa de pensar nem de ser. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava estudando sobre política e estudando os diferentes autores que pensam a política e pensam a história, eu me lembro de ter lido e ter pesquisado autores elitistas, autores progressistas, autores democratas radicais, como Pablo Casanova, autores marxistas, autores burguesianos. Eu não lia tudo daquele autor, porque não há tempo que permita você ler tudo daquele autor, mas eu lia o suficiente para ter uma noção do que é que ele estava falando, lia talvez a principal obra, ou obras
daquele autor, e aí tinha uma visão razoavelmente boa sobre aquilo dali e podia comparar com outras visões e ver o que aquela visão tinha de vantagem, tinha de desvantagem, e fazia essa avaliação caso a caso, né? Acho que a prática acadêmica me deu um pouco isso. E eu examino os argumentos do outro lado em seus méritos, aplicação, enfim, eu não sinto a menor necessidade de distorcer o argumento de outra pessoa para poder indicar as falhas ou por que ele não é o melhor argumento, não é? E eu acho que essas são práticas que nós devemos cultuar. Nós devemos cultuar a ideia de buscar fontes diferentes de informação, de estar abertos, de refletir sobre as coisas. É esse caminho que o Brasil está indo, em que você acessa a informação apenas por uma fonte altamente enviesada. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que acessa as informações apenas pelo antagonista. Quer dizer, tem uma visão do Brasil completamente distorcida. O pingo nos is da Jovem Pan, né? Tem uma visão completamente distorcida da realidade e do país, né? Eu acho que é importante a gente ver diferentes vieses, refletir, e não para ser imparcial, ser neutro, nada disso. Eu, inclusive, já fiz vídeos dizendo que não existe imparcialidade, não existe neutralidade, mas para até construir um ponto de vista é importante você conhecer bem os pontos de vista que você rejeita, os pontos de vista que você não concorda, né? Eu, por exemplo, quando rejeitei o autoritarismo stalinista e rejeito, né, todas as formas de autoritarismo, especialmente essa, eu fui conhecer a história, o que foi ser feito, as escolhas. Não sou nenhum especialista em Rússia, não, mas nem na União Soviética, mas conheci o suficiente para perceber, olha, esse caminho aqui não é o meu caminho, não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa de esquerda, radicalmente democrático, libertário, defendo a importância do indivíduo, mas o indivíduo tendo uma maior igualdade de oportunidades, o Estado sendo utilizado para permitir que haja maior variedade, mais competição e mais chances de todos se desenvolverem as suas habilidades e desenvolverem, inclusive, mais poder sobre o Estado, sobre o mercado, enfim. E constituir a minha visão contra a concentração de poder e pela desconcentração de poder. Quer dizer, e foi conhecendo diferentes perspectivas que isso aconteceu. Não foi apenas ouvindo aqueles com quem eu já concordava, até porque gente como Richard Wolff apresentou para mim ideias que eu nem tinha pensado ainda. Então, eu acho que é muito perigoso isso que nós estamos vendo, né, de essa bifurcação. E leva ao fato de que você conversa com pessoas e às vezes as pessoas têm acesso a uma série de notícias e uma série de detalhes que você nem ouviu falar, porque não apareceu em nenhuma outra mídia. Apareceu apenas naquela mídia de extrema direita. E eu tenho certeza que é provável que isso esteja acontecendo com a esquerda também, embora a esquerda parece que critica a mídia corporativa, mas ainda utiliza a mídia corporativa como fonte, nem que seja para criticar. Já a mídia de direita, a mídia reacionária, ela parece estar ignorando a mídia corporativa, ou não dando muita atenção a ela, e criando seus próprios fatos, criando sua própria narrativa, e assim alimentando os seus fiéis, né? Eu prefiro chamar de fiéis porque tem um componente religioso nessa jogada, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre essas duas quedas do Bolsonaro e essa questão maior de como nós estamos absorvendo mídia, e essa é uma questão que eu provavelmente vou abordar em mais detalhes em um futuro vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo, e feliz festas, feliz ano novo para quem por acaso for viajar e não ver meus futuros vídeos, mas eu vou continuar postando vídeos nos próximos dias e devo fazer uma live. Eu não sei ainda o dia, mas devo fazer uma live aí pra gente
falar desse ano de 2019, que foi um ano muito importante para o canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.